E aí pessoal, eu sou o Matheus Ferreira e eu vou falar um pouco para vocês sobre como fazer um programinha que possa ser comandado por voz. Eu já vou avisando que esse vídeo vai ter uma boa parte teórica, e então eu vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo o pedaço do vídeo que começa a parte prática, né, para quem está interessado nessa parte mais do código em vez de ouvir a teoria. Então eu vou deixar isso para facilitar a vida desse pessoal. Depois que você pegar esses princípios básicos que eu vou ensinar por trás dessa aplicação que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir aplicar esse comando por voz, vão conseguir implementar em aplicações maiores, em sistemas, onde quer que vocês desejarem. Então, para fazer esse programa, nós vamos utilizar a linguagem Java, e no meu caso a IDE que eu vou usar para programar vai ser o Eclipse. E nós também vamos utilizar uma biblioteca que vai ajudar demais a gente, que é a Sphinx 4, que ela praticamente já tem todos os recursos que a gente precisa para começar a implementar esse comando por voz na nossa aplicação. Eu acho bem interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto, porque é algo que se exige mais e mais nas aplicações hoje em dia, tanto por uma questão, de acessibilidade, como pela facilidade que isso traz na vida cotidiana das pessoas. E mesmo com toda essa importância, não é todo mundo que sabe por onde começar na hora de implementar essa funcionalidade. Até mesmo eu tive dificuldade, quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, não achei muito material que explicasse como implementar isso na aplicação. Nós também podemos ver que muitas empresas adotam o uso dessa funcionalidade, de usar o comando por voz. Como, por exemplo, a própria Cortana, criada pela Microsoft e implementada no Windows 10, ou a Siri, criada pela Apple, e até mesmo o teclado do nosso celular, por exemplo, o meu teclado Android, ele possui a opção de você falar em vez de digitar. Você vai falando e ele vai escrevendo o que você está falando. Nós podemos ver que muitas outras aplicações utilizam essa parte de comando por voz, e é para isso que eu trouxe esse vídeo, para dar uma leve luz a essas pessoas que desejam aprender a criar esse tipo de aplicação, aprender a fazer algum sisteminha com comando por voz e não sabem por onde começar. Bom, vamos logo para a parte mais conceitual dessa apresentação aqui. Não tá indo, lasquei, podre. Bom, vamos logo para a parte mais conceitual. Vamos entender como é que funciona esse processo, de sair o som, da pessoa ouvir, interpretar e pensar em algum comando, que é isso que a nossa aplicação vai fazer. Bom, após o som ele ser transmitido, nós precisamos de uma ferramenta que nos permita captar esse som, que no nosso caso é o nosso ouvido. E depois da gente ouvir esse som, a gente tem que tentar entender o que esse som significa. No caso, para esse exemplo, nós vamos tratar esse som como se fosse alguém falando alguma coisa, até para facilitar o entendimento. E para entender o que significa o que está sendo dito, a gente precisa transformar esse som em palavras na nossa mente. E depois de formar essas palavras, nós consultamos na nossa memória a palavra que a pronúncia mais se assemelha à que foi ouvida. E depois de encontrar essa palavra, nós puxamos seu significado e tomamos uma decisão baseada no significado dessa palavra. Seja continuar ouvindo, seja falar, seja xingar o cara, enfim. E no computador acontece da mesma forma. Primeiro, precisamos de algum mecanismo que seja capaz de captar o som, que no caso do computador vai ser o microfone. A partir daí, a parte de software vai começar a trabalhar, e é onde a biblioteca Sphinx vai nos ajudar. Ela vai pegar esse som e analisar os fonemas envolvidos, baseado no idioma que foi setado através de um arquivo chamado model, que a gente vai entender mais para frente, e vai traduzir esses fonemas em uma palavra desse mesmo idioma. As palavras que poderão ser reconhecidas serão divididas em duas partes. Devem estar em um arquivo dicionário, que contém a maior quantidade de palavras possíveis para esse idioma, se não todas, e um arquivo de gramática contendo apenas as palavras que você deseja que sejam reconhecidas. Esse último arquivo aí é opcional, mas eu recomendo que use porque ele aumenta muito a precisão da palavra que vai ser encontrada. Quando eu usei a aplicação sem esse arquivo, a aplicação quase nunca pegou a palavra que eu falava. Não sei se é porque a aplicação, a biblioteca, ela busca a primeira palavra que se parece com o que foi dito, o que é o mais provável,
porque o dicionário ele tem milhares de palavras, são muitas palavras, algumas são semelhantes e possuem, né, a pronúncia semelhante. Talvez ela pegue a primeira opção que aparece no dicionário e puxa para agilizar o processo. E como a aplicação é em inglês, a gente tem que falar inglês, talvez a minha pronúncia seja meio zoadinha, né? Não sei, aí ela pode acabar puxando a palavra errada. Mas o ponto é que com esse arquivo de gramática, delimitando as palavras, ficou muito melhor a aplicação, ficou muito mais precisa, então é bom usar. Bom, antes da gente pôr a mão na massa, nós precisamos entender como esse programa vai funcionar. Bem, existem alguns elementos importantes que são o núcleo do sucesso dessa aplicação. Primeiramente, são as bibliotecas do Sphinx, né? Até porque sem elas não vai rolar o programa. Outros elementos necessários, como a gente viu, são o dicionário juntamente com o model, que ele é o que vai distinguir os sons. O dicionário vai armazenar as palavras, tem até um pouquinho da fonética lá, mas o que distingue mesmo o som é esse model, que está dentro da biblioteca, juntamente com o dicionário, só que em inglês. Mas mesmo assim já facilita bastante o nosso trabalho. Agora, pensando mais na área da programação mesmo, um elemento importante é uma variável chamada Recognizer, que é implementada pela biblioteca Sphinx. Essa Recognizer vai ser o responsável por abrir a conexão entre a aplicação e o som que vai entrar pelo microfone. É nele que nós setamos as configurações cruciais, como por exemplo o idioma, o model, que é o arquivo dos fonemas, e a gramática que nós vamos usar. Outro elemento muito importante para a nossa aplicação funcionar é o Speech Result, ele que vai armazenar os sons de uma forma que seja inteligível para o programa. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter o Get Hypothesis, não sei como se pronuncia isso, ó. Um dos motivos da aplicação não reconhecer, pode ser isso aí, ó. Esse Get Hypothesis aí, fala aí hipóteses, poucas, ele pega o que está armazenado no Speech Result e vai procurar no dicionário ou no arquivo de gramática a palavra que melhor se encaixa, ou não, com o que foi falado. Então esses são os elementos mais importantes para a nossa aplicação rodar. E a gente vai ver um pouquinho mais na parte prática, né? Aí a gente vai ter um contato com eles e vai conseguir entender melhor isso aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu sair aqui da apresentação, vou mostrar para vocês um pouquinho desses arquivos aí que eu citei. Por exemplo, o arquivo dicionário. Esse aqui é o dicionário que já vem no Sphinx, é em inglês. Ele possui várias palavras, várias expressões aqui, até expressão com esse apóstrofo. Aqui são muitas palavras mesmo, vamos chegar lá no final. Ó. São no total 134 mil e poucas palavras, e muitas palavras, né? O que ele consegue entender, ou deveria conseguir. E nós podemos perceber que por essa quantidade, olha o tanto de palavra parecida aqui, ó. Por essa quantidade enorme de palavras, fica difícil dele reconhecer as palavras que a gente quer que ele reconheça. A gente claramente não vai usar todas essas palavras na nossa aplicação. Então é por isso que a gente cria esse aqui que eu vou mostrar, que é o arquivo de gramática. Ele tem esse layoutzinho aqui, parece um pouco até com uma programação. E é nesse arquivo que a gente coloca os termos, as palavras que a gente quer que o nosso programa reconheça, para limitar, né, toda aquela lista, aí fica bem mais fácil. Aqui, como a gente pode ver, né, já dando um spoilerzinho de como vai ser nossa aplicação, a gente vai fazer uma aplicação simples, uma aplicação que, como a gente pode ver pelos comandos, vai mudar a cor, vamos mudar a cor da tela da aplicação baseado no que a gente falar. Vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas basicamente a aplicação vai ouvir o que a gente vai falar, vai transformar em palavras, e as palavras que ela pode reconhecer estão nesse arquivo aqui, no arquivo de gramática. Beleza, pessoal? Agora vamos para a parte prática, vamos codificar. Vamos aqui, a gente tem que criar um novo Java Project, colocar o nome aqui de Test Voz. Isso é um programinha simples só para vocês verem como funciona. Então, finish. Aí, antes de mais nada, a gente precisa aqui dentro do Java Project, a gente tem que criar
uma pasta onde vão ficar as bibliotecas da Sphinx. Vou colocar o nome aqui de Resources. Beleza, já está lá. Agora a gente tem que pegar as bibliotecas, essas aqui. Vamos copiar. E vamos colar na pasta Resources, aqui. Beleza. A gente volta aqui, agora a gente tem que importar essas bibliotecas. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, Properties, a gente vem Java Build Path, Add External Jars. Aqui o meu já está na pasta, né? Vocês teriam que achar o caminho no Workspace, onde quer que seja o Workspace de vocês. Aqui na pasta Resources e pegar essas duas aqui, abrir, aplicar e fechar. E já está importada as bibliotecas. Bom, o próximo passo agora é criar a telinha do nosso programa. A gente pode vir aqui na pasta onde ficam as classes. A gente cria uma nova classe. Vocês podem usar o Window Builder, JavaFX, o que vocês quiserem. É só uma telinha para representar graficamente o que a gente quer. O nome da minha telinha aqui vai ser tela colorida. Vamos lá. Criei aqui, eu vou usar JFrame, então eu vou JFrame, vamos importar, beleza, o que a gente precisa fazer agora? Precisa criar um painel. Bom, eu não sei, o layout da nossa telinha aqui vai ser uma tela com fundo de alguma cor, que tem que ser mudada. Então, no meu caso, eu vou usar um JPanel. E um botão, que vai ser o botão que vai iniciar o nosso reconhecimento de fala. Um botão normal. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque como, não sei se vocês vão usar, né, o JFrame. Porque isso daqui não é o foco. O foco vai ser a classe que vai usar o reconhecimento de voz. Então aqui eu vou programar a minha telinha. Vou dar uma acelerada no vídeo, mas se vocês tiverem alguma dúvida de como eu fiz a minha telinha, vocês podem perguntar, tá bom? Então, pessoal, isso aqui foi o resultado da programação aqui da telinha. Uma telinha bem simples, um plano de fundo, no meu caso é um panel, JPanel. Coloquei uma corzinha neutra, porque depois a gente vai alterar. Um botão que vai chamar as funções. E é basicamente isso. Vale lembrar também que a gente vai precisar criar o get e o set. Se você tiver deixado private, igual eu aqui. Criar o get e o set tanto do painel de fundo como do botão. Aí é bem simples, a gente vem aqui, eu criei os pacotes também, ó. Dividi em pacotes, coloquei a tela no view. A gente vem aqui, vem no source, generate, a gente seleciona aqui e gera. Pronto, aqui já fica feito os gets e os sets, que vai ajudar bastante no futuro quando a gente for precisar alterar o plano de fundo, a gente vai precisar enviar, né, através do get. E a gente vai fazer uma coisinha com o botão também, para a pessoa saber que o programa tá rodando. Bom, agora para ajudar a gente vai criar uma interface que ela vai servir para todas as nossas telas. Caso vocês queiram criar outras telas, ela vai padronizar. Essa interface ela vai ter o método para a gente controlar, né? O método controlado por voz, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos criar aqui na model uma nova interface. O nome, vou deixar controlada por voz. Vamos finalizar. Aqui é a nossa interface, bem simples, uma interface, né, abstrata. A gente vai criar aqui um método abstrato, void, executa comando por voz. E aqui a gente vai receber nesse método o que foi falado. Aí, bonitinho assim, bem simples. Aí pessoal, agora está na hora da gente criar a nossa gramática, né, que eu citei no começo do vídeo, antes da gente começar a programar a classe que vai fazer os comandos por voz. Eu tive que fazer uma alteração aqui. Antes aqui estava o resource, era uma pasta, né?
eu tive que mudar, em vez de ser pasta, tem que criar aqui, ó, uma source folder, para a gente conseguir criar um pacote. Eu coloquei aqueles arquivos lá, as bibliotecas aqui, eu joguei lá, só que dentro desse pacote. Ai meu Deus, cadê aqui? Dentro do pacote ela tá lá, tive que alterar o build path também. Vocês vão ter que entrar lá. Deixa eu fazer aqui rapidinho, só para mostrar como é que faz. Properties. O build path. Tem umas classes aqui, depois que você fizer as alterações que eu citei, vai aparecer um xizinho, você vem aqui, remove, e faz aquele mesmo processo. Aqui é a de external jar, escolhe a pasta e seleciona as classes que vai funcionar normalmente. Bom, agora aqui no nosso resource, a gente tem que vir aqui, criar um pacote. Esse pacote vai ser o pacote com as gramáticas. Aqui, o pacote grammars. Aí a gente vem aqui, novo file, vou colocar aqui um nome, grammar.gram, que esse é o formato do arquivo de gramática. Aí a gente vem aqui, aí aqui dentro a gente coloca aquela estrutura do arquivo que eu tinha mostrado no começo do vídeo. Para não deixar o vídeo muito longo, eu só vou copiar e colar e vou deixar aqui para vocês copiarem também, tá? Vou dar um corte no vídeo e vou lá pegar. Prontinho, já está aqui nesse formato. Se vocês quiserem dar um pause no vídeo para copiar, mas basicamente aqui tem o public, command, entre esses sinaizinhos, e os comandos que você quer que o programa tenha. Aí já está aqui, no Grammars, certinho. Feito isso, chegou a hora da gente criar a nossa classe que vai ter os comandos por voz. A gente vai vir aqui no pacote model, a gente vai criar uma nova classe, vai ser uma thread, o nome dessa thread vai se chamar thread voz. Só que essa thread não vai ser uma thread comum. Como no meu caso eu vou querer que ela altere elementos da interface, a thread não altera de forma sincronizada. Então eu vou criar um estendido do swing worker. Que é como se fosse uma thread, só que ela altera a interface em tempo real. Tem que enviar, né? Objetos parametrizados aqui. Vamos importar. Belezinha. Vamos adicionar os métodos não implementados. Esse do background é como se fosse o start, né, da thread, o run. Agora vamos começar a brincar aqui. A gente vai criar o recognizer. Agora a gente vai criar uma string que vai ser o resultado do reconhecedor, que é essa string que vai pegar, né, o que foi reconhecido. Não esquece de importando. O próximo vai ser um booleano, que vai dizer se o reconhecedor está rodando. Ele vai começar como falso, porque ele não está rodando. O próximo vai ser outro static boolean. Caso você queira rodar, né, outras telas com essa função, a gente cria essa variável aqui, que ela serve para limpar o cache do microfone. Caso você queira limpar ou caso você queira preservar. O próximo vai ser a tela. Só que a gente não vai pegar o tipo da tela, a gente vai pegar o tipo da interface. Por isso que eu criei a interface, para conseguir padronizar, para só enviar o comando e cada tela processa o comando da forma que desejar. E a gente também vai colocar um JButton aqui. Beleza? Agora a gente vai criar o construtor da tela. Nesse construtor a gente vai colocar uma controlada por voz também. E a gente vai pegar um JButton também, para a gente alterar o texto dele quando o programa estiver rodando, para a pessoa saber que ele está rodando. E agora a gente vai setar. Vai pegar esses parâmetros que foram enviados e setar. Agora vamos instanciar a classe Configuration, que vai configurar algumas coisas importantes. Depois nós selecionamos o local do modelo acústico em inglês, que se encontra no próprio Sphinx. Depois selecionamos o dicionário, também no Sphinx, e depois citamos o caminho do arquivo Grammar que nós criamos. E se vamos usá-lo ou não. Depois nós instanciamos o Recognizer com as configurações que acabamos de setar. Aí galera, por questão de tempo eu vou mudar um pouquinho o formato do vídeo. Em vez de ir programando em tempo real, eu vou só comentando as linhas do código que eu já tenho pronto, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos iniciar o método do reconhecedor, que é o foco do vídeo. Será dito se ele já está rodando, e se não tiver, ele vai iniciar. O botão terá o texto mudado e enquanto ele estiver rodando,
o Speech Result vai pegar o resultado do Recognizer. Será então notificado se o programa não entendeu, e se sim, ele vai usar o getHypothesis para transformar o Speech Result em string. Aí é só enviar o resultado para o executa comando por voz da nossa tela, e é esse método que vamos ver depois. Depois de terminar, usamos o Stop Recognition e restauramos o botão. Depois vamos para o pacote Controller e criamos uma controladora para nossa tela. Ela vai implementar um Action Listener para ser acionada pelo botão, e também a interface que nós criamos deve ser implementada. Vamos pegar os elementos da tela através do construtor e setar como variável própria dessa classe. Vamos criar o método que vai chamar a thread do comando por voz, enviando o que precisa como parâmetro. Esse método será chamado pelo ActionPerformed. Por fim, damos override no executa comando por voz e mudamos a cor do painel baseado na string com ifs ou switches. Esse vai ser chamado pela thread. Depois de criada a nossa controladora, a gente tem que voltar aqui na tela e implementar a função dela no botão que a gente criou lá. Agora vamos ver como é que ficou o resultado final do nosso programinha. Vamos executar aqui. Vamos dar um Start. Change Color to Red. Aí, está funcionando. Vamos rodar mais uma vez. Change Color to Blue. Change Color to Green. Aí, para finalizar, Close. Bom, galera, esse foi o nosso programinha. Uma tela controlada por voz, que a gente consegue mudar a cor dela e até mesmo fechar utilizando somente a voz. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se vocês quiserem as bibliotecas também, quiser as classes, eu envio para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e é nóis.